A segunda temporada de The Boys chegando. E para o desenvolvimento dos próximos episódios, há alguns pontos que são importantes a analisar. Então, bora relembrar o que aconteceu até aqui. Olá! Eu sou a Natália Sanches e este é o canal TV de Tubo, o canal que fala sobre filmes e séries com comentários de fãs para fãs. E hoje nós vamos falar sobre essa série que está na boca do povo, The Boys. Sim, a série que trouxe uma proposta super atual e chamativa. E se super-heróis existissem na vida real? Será que eles seriam como nós vemos e conhecemos nos filmes? Segundo Garth Ennis, não. Garth Ennis, para quem não sabe, é o criador dos quadrinhos. Tá, Natália, mas eu já assisti a primeira temporada, eu já li os quadrinhos, por que você tá falando tudo isso novamente? Simples, galera, porque a segunda temporada tem ressaltado ainda mais os aspectos e problemas sociais, e é sobre eles que nós vamos falar hoje, porque vão ser muito importantes para o desenvolvimento do resto da trama. O primeiro ponto que nós vamos analisar é a questão do ego, do poder e da popularidade. Sim, nós já vamos começar com tiro, porrada e bomba escancarado desse jeito. Já está bem claro que essas faíscas que vem rolando entre a Tempesta e o Capitão Pátria estão a um passo de se tornar um incêndio. Estes dois têm brigado desde o primeiro episódio para estar em destaque, para se manter na primeira posição. E a Tempesta, diferente do Capitão Pátria, ela soube se adaptar muito bem às mudanças. Então ela usa estratégias muito bem feitas com as redes sociais, mesclando com algumas antigas, aflorando as emoções mais intensas das pessoas. Já o Capitão Pátria é um pouco mais saudosista, mais apegado às estratégias antigas. A gente percebe isso até pelo fato dele gostar mais de aparecer na TV do que necessariamente utilizar as redes sociais para se promover. E ao mesmo tempo que ele ainda é o líder do set, ainda é o mais popular na Voight e querido nos Estados Unidos, esse apego às estratégias antigas pode ser aí um ponto crucial na inversão de popularidade e há um possível conflito entre os dois. O segundo ponto a destacar é a iminente vingança da Químico contra a Tempesta. Para quem não lembra, o desejo da Químico sempre foi resgatar e reencontrar o seu irmão. Nessa segunda temporada, finalmente isso acontece. Mas com poucos momentos de convivência entre os dois, a Tempesta o mata cruelmente, com aquela pitada de sadismo na frente da Químico. E isso eu tenho certeza que vai gerar um grande conflito e um grande embate entre as duas. O terceiro ponto a destacar é a descoberta de que a Tempesta antigamente era conhecida como Liberta e que há pelo menos 48 anos ela já estava na ativa como super heroína, não tão super assim, né? E se a série for seguir a mesma linha dos quadrinhos, nós sabemos que essa personagem foi criada na época do nazismo, então podemos esperar coisas mais cruéis ainda da Tempesta. O quarto ponto a destacar é a relação entre a Becca e o Billy Bruto. Ficou confirmado, então, que ela realmente foi estuprada pelo Capitão Pátria. Na primeira temporada tinha ficado subentendido nas entrelinhas, mas nessa segunda nós ouvimos isso da própria Becca. E ela conta ao Billy Bruto que na época ela ficou com medo de correr para ele pedindo ajuda, com medo da reação que ele teria e do que ele possivelmente poderia tentar fazer ao Capitão Pátria. Por isso ela correu para Voight. O Billy Bruto, ele tenta também fugir com ela, falando que ele vai aceitar o menino, vai aceitar a criança, mas ela desconfia disso pela raiva que o Billy Bruto tem. É um ódio, né? Não é nem só uma raiva, é um ódio mesmo que o Billy Bruto tem pelo Super. E ele mesmo acaba admitindo isso quando ele fala que a Voight não ia deixar o menino tão facilmente e que eles, pelo contrário, poderiam fugir e ter uma vida nova. E aí ela escolhe não deixar o filho, obviamente, e se separa do Billy Bruto.
Outro ponto de atenção e observação é até quando a Luz Estrela vai conseguir esconder esse jogo duplo que ela vem fazendo. Ela ajuda os caras, mas ela também se mantém ali entre os 7. O Capitão Pátria já desconfiou dessa ação dupla dela devido a uma operação de captura que eles fizeram e ela hesitou em matar o Hugh, descumprindo as ordens do Capitão Pátria. Então acontece aquela cena bem, puxada no elevador que o Capitão Pátria usa da força bruta para ameaçar a Luz Estrela e tentar descobrir quais são as intenções dela, mas ela consegue contornar a situação e se desvencilhar dessa desconfiança. O que acontece no último episódio, no quarto, é que ela decide não se encontrar mais com o Hugh. Ela não pode mais manter essa dupla função. Então, não sabemos aí, fica no ar o que vai acontecer, o que a gente pode esperar para os próximos episódios. Outro ponto de atenção é o caminho que o Profundo tem trilhado para sua redenção, que nós não conseguimos entender, identificar muito bem quais são as reais intenções dele. Se é de fato melhorar como pessoa ou se só retornar ao convívio dos 7. Mas tem sido muito engraçado essa maneira desajustada que ele tem percorrido para alcançar essa redenção. Ele até, por influência do arqueiro, entrou numa igreja para se entender melhor e para trilhar esse caminho. Recentemente, o Onda de Choque foi visto na Voight. Isso causa aí uma desconfiança se ele vai entrar no lugar do Trem-Bala, porque para quem não sabe, o Trem-Bala foi demitido. E demitido de uma maneira super seca e brutal pelo Capitão Pátria, sem papas na língua. Simplesmente você não serve mais e tá fora do set. Acabou. Se o marketing já estava presente na primeira temporada, nessa segunda está mais ainda e mais evidente toda a manipulação da Voight para se sair bem em todas as situações. O composto V foi exposto pela Luz Estrela e mesmo assim a Voight se safou usando desses artifícios, usando das estratégias do marketing. Outra estratégia que a Voight tem utilizado muito bem é a questão do empoderamento feminino. Agora que eles têm 3 super-heroínas, a Tempesta, a Luz Estrela e a Rainha Maeve, eles estão utilizando isso para criar mais visibilidade, para ficar dentro dos holofotes e utilizando isso de uma maneira muito inteligente e estrategista. A Ashley, que está substituindo a Schiwell por recomendação do Capitão Pátria e tem um pontinho de manipulação nessa recomendação aí, ela trouxe a ideia de trabalhar a questão da inclusão no set. Então, ela chamou o Ponto Cego, que era um herói que não tinha visão, para fazer parte do set. Mas o Capitão Pátria não levou isso muito na boa. Então, ele acaba destruindo os poderes e inutilizando o Ponto Cego. Como ele não tem a visão, ele tem uma super audição. E o Capitão Pátria simplesmente vai lá e dá um super tapa e o cara acaba caindo ali em desespero e tendo até uma hemorragia no ouvido. E o engraçado é que quando o Capitão Pátria vai com a Rainha Maeve num programa de entrevista na TV e ele é questionado sobre essa problemática da inclusão, que o Set e a Voight não trabalham essa questão, ele simplesmente começa a jogar por um outro lado, tenta sair por outra vertente e acaba expondo a Maeve como gay. Isso é um outro ponto de atenção, porque o medo dela era que ele descobrisse o relacionamento entre ela e a Helena. E ficou confirmado que ele não só sabe, como ele acabou expondo ela em rede nacional. Uma outra questão e ponto de atenção é o complexo que foi criado pela Voight para que a Becca pudesse criar o seu filho. Aparentemente, ele é um complexo ali que só ela e o menino vivem com algumas outras famílias. Mas nós não sabemos se são famílias comuns, apenas para o menino ter a sensação de estar vivendo em sociedade e tendo uma vida normal, ou se também existem outras crianças super-heróis, que sejam elas criadas pelo composto V ou da maneira que é o filho da Becca, que é um filho de um super-herói com uma pessoa comum, com um ser humano comum. Não poderíamos deixar de falar de Black Noir.
Sim, ele já chegando nessa segunda temporada. O Naquib, aquele super terrorista que todo mundo estava com medo na primeira temporada, não foi nem páreo para Black Noir. Ele não só matou o Naquib, como fez isso com muita facilidade, o que nos leva a crer que ele tem grandes poderes. Ele não só sobreviveu a uma explosão de perto, como também os ferimentos causados por essa explosão acabaram desaparecendo, sumindo com muita facilidade, o que nos leva a entender que ele também tem o poder de regeneração. É por esse e outros motivos que esse super-herói e tão intrigante personagem nos leva a crer que nós mais pra frente vamos descobrir a que realmente ele veio. Eu acho que ele vai brilhar e muito nessa segunda temporada. Também fica muito evidente nessa segunda temporada o relacionamento um pouco doentio que o Capitão Patrick tinha com a Steel, né? Depois da morte dela, ele acaba utilizando o Metamorfo como um consolo. Então, o Metamorfo se transforma na Steel e o Capitão Patrick, após atividades na Voight, tem ali um relacionamento, um contato, uma conversa como se fosse com a Steel. Mas, quando confrontado e um pouco contrariado, ele percebe que o Metamorfo não tem mais uma utilidade para ele. E quando a pessoa não tem mais utilidade para o Capitão Pátria, ele simplesmente faz o quê? Mata. Simples assim. Matou. E o quarto episódio acabou com essa cena do Metamorfo sendo morto pelo Capitão Pátria. E para quem tá curtindo muito a série, vale a pena adquirir os quadrinhos de The Boys. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Os quadrinhos são incríveis também e a gente dá aquela comparada entre a obra literária e a série. Coloca aí nos comentários para mim o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês estão achando dessa segunda temporada, quem vai levar melhor, se é Tempesta, se é Capitão Pátria, se é Black Noir, tudo pode acontecer, né? E lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like para me ajudar e até a próxima!